Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 26 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Estamos nós já na instituição espírita, aqui no nosso Porto de Luz, e temos a honra de poder ouvir novamente o professor Valdeir cantar para a gente. Então nós vamos ouvir a canção do professor Valdeir, que ele separou, e logo depois nós iremos fazer a nossa prece de gratidão. Olha esse grito, chegou primeiro. Sozinho em prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz amando, sorriso franco que cega o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar, e agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. A noite calma, sozinho em prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz ao mundo, sorriso franco que seca o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar, e agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Vamos orar então, agradecemos ao professor Valdeir por essa canção e vamos fazer então a nossa prece de gratidão. Amado Mestre, amor de nossa vida, mais uma vez temos a alegria de estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Hoje, em particular, o livro Lázaro Redivivo, material que Humberto de Campos trouxe para todos nós, ainda nesse processo de nos auxiliar no amadurecimento moral, emocional, espiritual. Que os amigos espirituais que aqui estão, que são responsáveis por coordenar esse nosso trabalho, que têm tanta paciência para com cada um de nós, são eles que são responsáveis em conduzir e nos inspirar. E nós agradecemos, Senhor, porque sabemos que todo esse movimento é o Teu amor por cada um de nós. Nós te rogamos, te pedimos a permissão para iniciarmos e que a Tua bênção possa se fazer sobre cada um de nós. Graça te damos, amor amado, que assim seja. Então vamos lá, Lázaro Redivivo.
A semana passada nós iniciamos o capítulo 10, intitulado O Diabo. Nós não finalizamos esse capítulo, muito intenso, cheio de informações. Então nós vamos solicitar para a nossa irmã Aramita fazer uma rápida recapitulação e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo. E falo de passagem que esse finalzinho, a orelha vai ficar quente. Sabe quando a mãe puxa a orelha e chega a ficar ardendo, quente, vermelha? É exatamente o que talvez aconteça com a gente hoje. Até o corpo perispiritual vai sentir. Vamos lá. Ou seja, prepara o lombo, gatinhos. Então, em nosso último estudo, nós vimos o que é o diabo, né? Que é o opositor, o adversário. E no mundo espiritual, eu quero usar a palavra que eles disseram. Em uma tertúlia, no plano espiritual, o irmão X, que vocês sabem que é Humberto de Campos, e mais alguns coleguinhas, estavam batendo o maior papo quando um deles falou assim: gente, se um de nós aparece lá para os encarnados, vão pensar que é o diabo, né? Aí o outro disse, é verdade, né? Que eles vão pensar que é o diabo, porque os sofredores, com todo o seu sofrimento que aparece, né? Os fantoches da dor, sempre aparece para o entendimento infantil como gênios do mal, que na realidade são só pessoas com dor sofridas. E aí ele começou a falar, né? Um outro, né? Fez lá, começou a referir na literatura, né? Na literatura de um francês, que é o Diabo Manco, que é uma sátira. Depois falou as lendas do Asmodeu e dos Mefistófeles, que são os demônios, as categorias dos demônios. Falou do Dante Alighieri, na Divina Comédia, que era, ele diz aqui, que era um médium, né? E passou assim uma pequena informação, uma pequena notícia, né, mediúnica do que era esses estados. E aí eles estão falando juntos sobre a literatura quando um outro mais velho fala, né, agora da parte moral. E ele fala que a criação inteira é obra de Deus, que todos os departamentos palpitam o amor, né, que tudo é amor. E ele vai dizer que a expressão diabólica, ou seja, o adversário, é uma perversão da bênção divina. Então, até aí, nesse comentário desse ancião, a tia ticou para nós. Agora ela vai ticar e joga sal na nossa costa com o resto do comentário. Então, a nossa querida Aramita fez uma rápida recapitulação e vamos agora dar continuidade à nossa leitura do livro Lázaro Redivivo. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Ele disse aqui, em todos os departamentos sem número dos mundos inumeráveis, palpita o quê? O amor. Aonde existe a ordem, permanece o sinal da prodigiosa herança da vida, que é o amor. Por isso mesmo, irmãos, toda expressão diabólica é perversão da bênção divina. Então, toda expressão diabólica, tudo que é mal é uma expressão diabólica. Logo, você está pervertendo a bênção divina. Qual é a bênção divina? Qual é a centelha divina que está em nós? Gente, a maior bênção, o nosso maior patrimônio é a nossa capacidade de amar. Essa é a nossa maior herança de Deus. Lembra quando João Evangelista disse, Deus é amor? Então a nossa maior herança, a nossa maior capacidade, o nosso maior mérito é ter a capacidade de amar. Quer dizer, os animais não amam, não, eles têm instinto. Amor é um sentimento. O amor, ele envolve gratidão. O amor envolve tudo que tu possas imaginar de bom. Para si, porque quando a gente ama, o primeiro beneficiado quem é? É quem ama, porque está em posse do sentimento. E o próprio Evangelho diz, né? Instinto, sensações, depois as emoções, depois o sentimento. E o sentimento, por excelência, é o amor. É o amor.
Então ele diz assim, onde esteja, então ele já diz que qualquer expressão diabólica é perversão da bênção divina. Onde esteja a perturbação da harmonia universal, porque se eu tenho uma atitude, uma expressão diabólica, eu já deixo de estar na harmonia universal. Então, quando você fala em harmonia, pensa numa orquestra. Basta um desafinar, já acaba com a melodia. Então, nós do planeta Terra somos espíritos que temos expressões diabólicas. Logo, nós, na condição de planeta, atrapalhamos a melodia do universo, a harmonia do universo. Nós somos um planeta que atrapalhamos por conta das nossas vibrações. Então, onde esteja a perturbação da harmonia universal, aí se encontra o adversário do Senhor. E qual é o adversário do Senhor? É a expressão diabólica. Quando eu tenho uma expressão, quando eu realizo mal, eu me coloco na condição de adversário do Senhor. Adversário eu estou contra o que o Senhor ensina. Que é o amor, né? Que é o amor. Logo, se eu sou contra, eu sou um adversário. E não é essa a nossa posição no dia a dia? A gente quer fazer o quê? A vontade do Cristo ou a nossa? A nossa. E é torta. Logo, somos adversários. E como diz a Ismália, todos os dias crucificamos nosso Senhor. Todos os dias crucificamos o nosso Senhor, na condição de adversário. Onde esteja a perturbação da harmonia universal, aí se encontra o adversário do Senhor. Vocês aludem, né, se referem com muita oportunidade aos mortos que se congregam, né, se unem em desespero, formando monstruosas paisagens, em que doentes, na condição de espíritos travessos, sem rumo, procuram em vão insinuar-se na existência dos homens da terra. Se o olho humano pudesse identificá-los, possivelmente cessaria a continuação da vida na carne. Ou seja, a pessoa é o quê? Coletividades inteiras abandonariam o templo do corpo físico, tomadas de infinito e indomável pavor. A nossa vida, o nosso cotidiano, a gente anda pelas ruas, ambientes, a gente só consegue enxergar os encarnados. Se nós enxergássemos o paralelo, realmente muita gente ia desencarnar. Tamanho de pavor. Então você imagina o que é essas festas barulhentas, aonde rola muita droga, aonde rola sexo, aonde rola pornografia. Meus irmãos, os artistas de hoje, os cantores em particular, sobem no palco e fazem movimentos esdrúxulos, vira o bumbum para cima e requebra de um jeito horrendo. Que tipo de espíritos estão em torno disso? O mais triste é eu ver mãe colocar crianças e ensinando crianças a dançarem dessa mesma forma esdrúxula. Meus irmãos, isso não é ser puritano. Isso é ser inteligente. Como é que eu posso colocar uma criança para fazer gestos obscenos com o bumbum? E uma pessoa no palco fazendo movimentos esdrúxulos e obscenos? Você consegue imaginar um espírito nobre cantando, dançando dessa forma? Não, a gente não consegue. Quem se expõe dessa forma é um espírito com expressão diabólica. A Carla está aqui a nos falar, nossa amiga Doce, que até os desenhos hoje para as crianças são assim também. Então aí você vê a responsabilidade muito grande dos pais em saber selecionar isso para as crianças. Então,
Tudo isso é expressão diabólica. Artistas que pegam o microfone e que estimulam as pessoas a chamarem palavrões. Que tipo de espíritos são esses? Então a gente tem que ter... Hoje a gente vive um período muito doloroso, muito complexo. E aí eu me recordo da obra de André Luiz, nós já estudamos, eu não sei se foi Missionário ou foi o Obreiros, em que ele fala que ele entra num lugar desse e que as pessoas... 1940, não existia esse tipo de dança esdrúxula. O povo estava ali dançando. Mas, em compensação, paralela a isso, tinha espíritos perversos. E ele se assustou, porque aqueles espíritos dançavam de forma obscena. Ele diz, está lá na obra. E ele se assustou, porque no mundo físico não tinha ninguém dançando de forma obscena. Aí ele perguntou do mentor espiritual se dançar era pecado. Por que aquelas pessoas estavam dançando? Então, em 1940, era um dançar bonitinho. O que ele falou? O ato de dançar é tão santificante quanto o ato de orar. Aqui, o que atrai esses espíritos é o campo mental daquele grupo que estava lá. O campo mental daquelas pessoas. Então, você imagina alguém requebrando o bumbum desse jeito, como é que está o campo mental dessa pessoa? Ela está pensando em quê? Ela está querendo chamar a atenção de quem? E não é só ela, eles também. A gente vê homens dançando, são gestos horrendos. E a gente leva as crianças para assistir isso. A vestimenta extremamente sensual. Entende? Então, isso é também expressão diabólica. Escutávamos, então, se num ambiente desse, nesse nível, se aquele grupo que está ali inserido pudesse ver o mundo paralelo, a gente ia ver muita gente caindo durinho, assustado. Escutávamos a palavra sábia em silêncio. Todo mundo ali bebendo na fonte desse senhor, muito mais velho, né, como diz Humberto de Campos. E porque o intervalo se fizesse mais longo, o bondoso ancião, à maneira dos antigos filósofos gregos, rodeado de ouvintes atentos, continuou com expressão significativa. É tão interessante quando ele diz assim, ele fez uma parada bem longa, como quem diz, alguém vai falar? Né? Alguém quer ajudar, quer contemplar, né? Você vê que ele não fez uma atitude de dominar o espaço, né? Vou falar, não, deu um espaço e não foi uma parada, um espaço longo. Alguém vai se manifestar? Não, ninguém. Então agora eu vou apertar o cinto de vocês. Porque nesse momento foi só uma introdução, em que ele veio falar do amor e disse que qualquer coisa contrária ao amor é uma expressão diabólica. Qualquer. Então aqui já tira a crença de um ser infernal, mas ele já traz a responsabilidade das nossas atitudes para cada um de nós. Qualquer expressão contrária ao amor é uma expressão diabólica. Então, depois desse longo, né, esse longo intervalo, o bondoso ancião, à maneira dos antigos filósofos gregos, continuou com uma expressão significativa. Assistia pessoalmente a uma aula de sabedoria numa das cidades espirituais dos círculos de Marte, quando surpreendi uma lição interessante. Velho orientador de entidades inexperientes e juvenis comentava a existência dos inimigos da obra divina e explicava-se. O diabo existe como personificação do desequilíbrio. Como poderíamos caracterizá-lo? Interrogou um dos presentes. Respondeu o venerável instrutor. É o protótipo da ingratidão para com Deus.
O diabo é do eterno, o filho que menosprezou a celeste herança. Recebe os tesouros divinos e converte-os em misérias letais. Das bênçãos que lhes felicitam o caminho, faz maldições que estende aos semelhantes. Cego às belezas universais que o cercam, vive afirmando sua permanência no inferno, criação dele mesmo, em seu plano interior. É alma repleta de atributos sublimes que permanece, entretanto, na obra do Pai como gênio destruidor. É sábio de raciocínio, mas pérfido de sentimento. Seu cérebro elabora rapidamente as mais complicadas operações para a ofensiva do mal. Todavia, seu coração é paralítico para o bem. Sua cabeça é de fogo para a mentira. Contudo, o seu peito é de gelo para a verdade. Escarra nas mãos que o acariciam. Está sempre disposto a condenar, perverter e confundir os demais filhos de Deus, lançando a perturbação geral para que seus interesses isolados prevaleçam. Pela ciência e perversidade de que oferece testemunho, é um misto de anjo e monstro, no qual se confundem a santidade e a bestialidade, a luz e a treva, o céu e o abismo. Criatura desventurada pelo desvio a que se entregou voluntariamente, é de fato mais infeliz que infame, merecendo, antes de qualquer consideração, nosso entendimento e piedade. Agora vai doer. Dizia esse senhor, como ele coloca, esse ancião, que ele assistia pessoalmente a uma aula de sabedoria. Imagina uma aula de sabedoria. A gente tem essa aula aqui? O que a gente faz hoje, esses estudos, são estudos de sabedoria. Porque ele está nos dando lições que estão acima de qualquer informação intelectual da Terra. Ele nos ensina a ser sábios. Então, ainda há pouco nós estávamos aqui a falar daquilo que se chama de cultura e música hoje. Quem consegue bater palma e aplaudir é o ignorante. Uma pessoa sábia, ela não se predispõe a esse tipo de atitude mais. Então, essas lições, ela nos ensina, ela tem nos convidado a ter uma atitude de sabedoria. E o que é uma atitude de sabedoria? Eu aprender a viver na condição de espírito que sou. Eu aprender a fazer o que é melhor para a minha evolução. E não ter uma atitude burra e ignorante e me envolver com espíritos perversos. Baixando o meu nível vibracional, fazendo coisas que me colocam cada vez mais para o inferno. Entende? O inferno da própria consciência. Então é um ato extremamente de ignorância, porque eu estou abrindo mão de emitir e de assumir os patrimônios divinos para me debater na lama, no charco da ignorância. Então ele diz, numa das cidades espirituais dos círculos de Marte. Então não é Marte. Porque nós sabemos que Marte, aí eu vou pedir para as meninas aqui, que tem um material no Livro dos Espíritos, para a nossa querida Mita e Carlinha, em que o professor Allan Kardec, em observação, ele fala sobre Marte. Vamos ver aqui sobre o planeta Marte.
Nós já estudamos sobre Júpiter na Revista Espírita do ano 58. Ainda não está no canal, mas brevemente vai estar. Nós vamos gravar, se Deus quiser, para a gente completar aí as revistas espíritas. E hoje ele fez uma citação, temos uma citação no Livro dos Espíritos que fala sobre a cidade, sobre o planeta de Marte. Vamos ouvir? É o comentário do Allan Kardec, a questão 188 do Livro dos Espíritos. Segundo os espíritos de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião de espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Maravilha isso, né? Essa é a voz da nossa irmã Aramita. Então, a gente já sabe que Marte estaria inferior à Terra. E aqui eles estão nos círculos de Marte, porque nós sabemos, como ele diz assim, numa das cidades espirituais dos círculos de Marte. Aqui o nosso planeta, nós temos também cidades espirituais em torno do nosso planeta. E a gente está vendo que essa reunião, essa aula de sabedoria foi próxima ao planeta Marte, mas não em Marte, né? E vale a pena porque, por exemplo, o Humberto de Campos, o irmão X, não é um espírito superior e está numa tertúlia bem de sabedoria também. E ele fala aqui, orientador de entidades inexperientes e juvenis. A gente ainda vai ver isso aí, né? Tem uma aula de sabedoria numa das cidades espirituais dos círculos de Marte. Quando surpreendi uma lição interessante. Qual foi? Um velho orientador lá dessa aula de sabedoria, um velho orientador de entidades inexperientes e juvenis. Olha lá, tipo nós, né, Carlinha? Inexperientes juvenis que estavam na condição de espírito em uma dessas cidades espirituais na proximidade de Marte, tá bom? Legal aqui uma pausa só para que eu anotei aqui. A vida incessante no mundo espiritual em toda parte. Aula de sabedoria, gente palestrando, pessoa tirando tudo. Adoro. O povo fica desesperado com medo de desencarnar. Gente, a gente deveria ter pavor se fosse para desencarnar e ficar embaixo da terra ali esperando o juízo final. É terrível ficar milênios, séculos e séculos, né, até chegar. Mas aprendemos em Espiritismo que Jesus nos ensinou. Porque Jesus foi crucificado e no terceiro dia ele voltou. Continuo vivo, crucificaram o corpo e interagindo. Jesus se comunicava, interagia várias vezes. As pessoas falam da multiplicação da pesca, né? E não que Jesus mandou jogar rede para o lado direito. Ontem nós estudamos isso no Evangelho. E tem muita gente contando essa história achando que não, isso foi depois da crucificação de Jesus. Que ele apareceu, foi uma das aparições do nosso Cristo Jesus. Então, o mundo espiritual é um mundo pulsante. É um mundo de muito mais vida do que a nossa. Quando a gente está encarnado, a gente está praticamente morto. Porque a gente está limitado a 5 sentidos. A gente aqui na Terra tem muito mais a vida animal do que a vida espiritual. E tia, vou dizer igual tu, bora logo aprender a gostar de estudar. Se a gente está aqui no EOS, quando chega lá, a gente diz, é no Ticadinho? Tá, aí já sei. Quero ir para essa aula. Tem que ser no Ticadinho. É Ticadinho do Jaraqui, então já vou. Já aprendi. Gente, que coisa linda. O velho orientador de entidades inexperientes e juvenis, não é porque eram pessoas jovens, tá? Eram espíritos ainda jovens, tá? E ele, inexperientes e juvenis. Ele está falando com espíritos perversos? Não. Inexperientes e jovens ainda. Então não são espíritos aí milenares, entendeu? Espíritos que estão aí há séculos e séculos e séculos renitentes no mal. Não é. Então, inexperientes e juvenis.
comentava a existência dos inimigos da obra divina a explicar-se. Ele vai comentar sobre os inimigos da obra divina. Qual é obra? É trabalho. Qual é o trabalho divino? Amor. Só isso. O trabalho divino é isso. Por isso que Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É só essa a lição. O vaidoso tem condições de amar? Não. O egoísta tem condições de amar? Não. O vaidoso, ele tem certeza que o mundo tem que parar para bater palmas para ele. E ele só pensa nele. O egoísta, ele tem maior dificuldade em compartilhar. Então, são dois pontos que nós pegamos que a gente vai ver que é o oposto de quem ama. Então, a obra divina é plantar o amor. É a gente refletir Deus, porque o amor é divino e a gente tem que aprender a refletir o amor que Deus nos ensina. É muito forte essas palavras, gente. Dos inimigos da obra divina a explicar-se. O diabo, então agora já é a palestra nessa cidade espiritual próximo de Marte. Já não é mais esse senhorzinho, é o senhorzinho contando de outro senhor. O diabo existe como personificação do desequilíbrio. O que foi que desequilibrou? Porque ele diz: o diabo existe como uma personificação do desequilíbrio. Tudo na vida é o caminho do meio. Como poderíamos caracterizá-lo? Interrogou um dos presentes lá da cidade de Marte. Um dos presentes que estava ouvindo, ou seja, um dos presentes, da ala da sabedoria, um dos inexperientes e juvenis, um dos alunos. Interrogou um dos presentes. Resposta: é o protótipo, ou seja, o modelo. Então, como poderia caracterizar? Caracterizá-lo o quê? O diabo que existe na personificação do desequilíbrio. Me explica agora o que isso quer dizer com isso. O diabo existe como personificação do desequilíbrio. Ele pergunta: como poderíamos caracterizá-lo, então, essa personificação? É o protótipo, ou seja, é o modelo da ingratidão para com Deus. Eu gosto de pegar esse exemplo. Você cria um filho, uma filha. Você manda esse ser para a escola. Só tira notas baixas. Como é que você se sente? Essa criatura cresce, vai para a vida, esquece, abandona e abre mão de tudo que tu ensinaste. O que você diz que esse filho é o quê? Ingrato. Agora imagina, nós pegamos aqui uma relação horizontal, de pai consanguíneo, mãe consanguínea. Agora imagina quando se fala de divindade. Ele preparou um planeta, preparou um corpo, organizou uma família, nos deu, elaborou o espírito que somos, e essa elaboração está há milênios, porque começou de um átomo, nos conduziu em todo o reino mineral, vegetal, animal. Quando chegamos naquelas primeiras encarnações de um homem ainda primata, primitivo, ainda éramos 100% extinto, era Deus conduzindo. Instinto é Deus conduzindo, pegando na mão e levando. Quando nós chegamos na condição de espírito, ainda ele foi levando. À medida que a máquina cerebral foi desenvolvendo, foi aperfeiçoando, que a inteligência foi surgindo, ele passou a soltar calmamente o livre-arbítrio. Quando o homem chegou na sua inteligência plena, de discernimento, de paixões, ele disse: agora é livre-arbítrio completo. Você tem que caminhar com as tuas próprias mãos. Então, gente,
Olha o trabalho da misericórdia divina para hoje simplesmente de dizer assim, ó, se dane, não vou fazer nada do que o Senhor está pedindo. Eu quero é do meu jeito, eu quero atender as minhas coisas, eu quero fazer, eu quero é ser feliz. A gente não diz assim? O que nós chamamos de felicidade é um verdadeiro inferno. Que a gente vai pagar um preço muito alto. Porque para a gente ser feliz é ter coisas, é ter pessoas, é satisfazer nossos prazeres mesquinhos, físicos e fisiológicos. Por isso é que Jesus diz, ai daquele que ri, porque vai chorar. Vamos parar aí? É o protótipo da ingratidão para com Deus. É o modelo. Então, é aquilo que ele fala. Ele perguntou, o diabo existe como personificação do desequilíbrio. O que desequilibrou? Então, como é que o Senhor caracteriza isso? É o modelo da ingratidão para com Deus. E nós somos o opositor. Somos nós, indo contra as lições do Cristo Jesus. Que, na verdade, são as lições divinas. E é o que a gente tem feito por milênios, Sigrid. Todos os dias há milênios. Os nossos erros não são novos. A gente se repete as mesmas coisas há milênios. Esse que é o problema. Eu acho que se esse senhor olhasse para a gente, ele não ia chamar a gente de espíritos juvenis e inexperientes. Nós não somos. Ele ainda diz assim que Marte é inferior ao planeta Terra. Então quer dizer que o planeta Terra tem muito mais tempo. Espíritos muito mais velhos. Espíritos muito mais velhos. Então nós não somos mais espíritos que estamos ali acabando juvenis. Não. A nível de tempo, não. Por isso é que os espíritos, Emmanuel, quando se refere a gente, ele se refere como? Rebeldes. Espíritos rebeldes. Rebelde é, quando você chama um adolescente de rebelde, ele não quer fazer a vontade do papai e da mamãe. Ele quer fazer do jeito dele. Cenas do próximo capítulo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Gente, a maior bênção, o nosso maior patrimônio é a nossa capacidade de amar. Essa é a nossa maior herança de Deus. O amor, ele envolve gratidão. O amor envolve tudo que tu possas imaginar de bom. Porque quando a gente ama, o primeiro beneficiado quem é? É quem ama. Porque está em posse do sentimento. Nós do planeta Terra somos espíritos que temos expressões diabólicas. Logo, nós, na condição de planeta, atrapalhamos a melodia do universo, a harmonia do universo, por conta das nossas vibrações. Qual é o adversário do Senhor? É a expressão diabólica. Quando eu tenho uma expressão, quando eu realizo o mal, eu me coloco na condição de adversário do Senhor. E não é essa a nossa posição no dia a dia? A gente quer fazer o quê? A vontade do Cristo ou a nossa? Todos os dias crucificamos o nosso Senhor, na condição de adversário. E o que é uma atitude de sabedoria? Eu aprender a viver na condição de espírito que sou. Eu aprender a fazer o que é melhor para a minha evolução. E não ter uma atitude burra e ignorante e me envolver com espíritos perversos. Baixando o meu nível vibracional, fazendo coisas que me colocam cada vez mais para o inferno. O inferno da própria consciência. Então é um ato extremamente de ignorância, porque eu estou abrindo mão de emitir e de assumir os patrimônios divinos para me debater na lama, no charco da ignorância. O mundo espiritual é um mundo pulsante. É um mundo de muito mais vida do que a nossa. Quando a gente está encarnado, a gente está praticamente morto, porque a gente está limitado a 5 sentidos. A gente aqui na Terra tem muito mais a vida animal do que a vida espiritual. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É só essa a lição. O vaidoso tem condições de amar? Não.
O egoísta tem condições de amar? Não. O vaidoso, ele tem certeza que o mundo tem que parar para bater palmas para ele. E ele só pensa nele. O egoísta, ele tem maior dificuldade em compartilhar. Então, são dois pontos que nós pegamos que a gente vai ver que é o oposto de quem ama. Então, a obra divina é plantar o amor. É a gente refletir Deus, porque o amor é divino e a gente tem que aprender a refletir o amor que Deus nos ensina. Agora imagina quando se fala de divindade. Ele preparou um planeta, preparou um corpo, organizou uma família, nos deu, elaborou o espírito que somos, e essa elaboração está há milênios, porque começou de um átomo, nos conduziu em todo o reino mineral, vegetal, animal. Quando chegamos naquelas primeiras encarnações de um homem ainda primata, primitivo, ainda éramos 100% extinto, era Deus conduzindo. Instinto é Deus conduzindo, pegando na mão e levando. Quando nós chegamos na condição de espírito, ainda ele foi levando. À medida que a máquina cerebral foi desenvolvendo, foi aperfeiçoando, que a inteligência foi surgindo, ele passou a soltar calmamente o livre-arbítrio. Quando o homem chegou na sua inteligência plena, de discernimento, de paixões, ele disse, agora é livre-arbítrio completo. Você tem que caminhar com as suas próprias mãos. Então, gente, olha o trabalho da misericórdia divina para hoje simplesmente de dizer assim, ó, se dane, não vou fazer nada do que o Senhor está pedindo. Eu quero é do meu jeito, eu quero atender as minhas coisas, eu quero fazer, eu quero é ser feliz. A gente não diz assim? Que a gente vai pagar um preço muito alto. Porque para a gente ser feliz é ter coisas, é ter pessoas, é satisfazer nossos prazeres mesquinhos, físicos e fisiológicos. Por isso é que Jesus diz, ai daquele que ri, porque vai chorar. E nós somos o opositor. Somos nós, indo contra as lições do Cristo Jesus, que na verdade são as lições divinas. Os nossos erros não são novos. A gente se repete as mesmas coisas há milênios. Esse que é o problema. Eu acho que se esse senhor olhasse para a gente, ele não ia chamar a gente de espíritos juvenis e inexperientes. Nós não somos. Então, nós não somos mais espíritos que estamos ali acabando juvenis. Não. A nível de tempo, não. Por isso é que os espíritos, Emmanuel, quando se refere a gente, ele se refere como? Rebeldes. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Humberto de Campos, as mãos abençoadas de Chico Xavier e, acima de tudo, o nosso Deus, o nosso Pai Criador e o nosso Mestre por excelência, por termos essa oportunidade de estarmos juntos estudando lições grandiosas. Graça te damos, Senhor.